Olá, minha amiga, meu amigo. Eu queria trazer um tema para vocês que, que foi algo que me afligiu por um longo período, pelo menos no período que eu estava em crise no meu casamento com a Márcia. E é uma situação que eu já vi também muitas pessoas passarem, que é a incerteza se ela está casada com a pessoa certa. Será que eu fiz a escolha certa? Será que essa pessoa que está comigo hoje era a pessoa que Deus queria para a minha vida? Eu já te dou um spoiler de cara que eu não tenho como te responder isso, com certeza, tá? Porque, primeiramente, porque eu não sou Deus, né? Só Deus poderia, de fato, para te dizer se você fez ou não a escolha certa. Mas eu queria conversar com você um pouquinho para poder ampliar o teu horizonte em relação a essa questão, se esse é o seu caso, tá bom? A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que, de certa forma, uma coisa que eu observo assim nos relacionamentos é uma coisa que eu chamo de fábula hollywoodiana. O que isso significa? Eu vejo que muita gente, especialmente as mulheres, elas foram criadas num sistema meio que de acreditar em conto de fadas. Acredita no príncipe encantado, acredita em final feliz. Os homens também, mas eu vejo mais isso talvez em mulheres. E quando traz isso para a realidade do dia a dia, você vê que a vida real é bem diferente disso. Né? Muita gente, eu tenho um grande amigo que ele brinca com isso, dizendo que a esposa esperava casar com um príncipe encantado e no final descobriu que ela casou com o cavalo do príncipe. E essa, infelizmente, é a realidade de muitos amigos, de muitas pessoas que a gente conhece também. A pessoa acredita num mundo fantasioso, né? Num mundo irreal que não existe. Tá? Só por ser homem e mulher, vocês já são pessoas diferentes. Eu vivi um pedaço assim, muito longo de crise no meu casamento, porque eu esperava da Márcia, por exemplo, reações que ela não poderia me dar por ser uma mulher. Né? Uma racionalidade masculina, um tipo de respostas ou pensamentos que ela não teria como ter. Natural isso, né? Mas infelizmente isso acontece com muita gente. Eu conheço pessoas que são realmente, que se sentem infelizes e se sentem presas às vezes a um relacionamento porque que ela acha que não era melhor. Talvez se eu tivesse casado com fulaninha, com cicraninha, a situação seria outra. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. É Deus que escolhe ou é o homem que escolhe? Essa é uma outra questão, né, que também deixa as pessoas em crise. Né? Então vamos para a Bíblia, que eu acho que é o melhor lugar que a gente tem para tentar achar resposta para as nossas dúvidas. Né? Quando você vai para a Bíblia, eu não me lembro, coloca no comentário se você lembra de outro caso, mas eu só me lembro de dois casais que claramente foi Deus que escolheu a pessoa. A primeira, é lógico, Adão, né? E o segundo foi o caso de Isaac e Rebeca. Né? Mas você vê logo de cara, assim, você vê claramente que nenhum dos dois ficaram isentos de crise. Né? Às vezes a gente acha, tem aquela ideia da alma gêmea, que Deus, que existe uma pessoa que ela é perfeita para mim. Eu, nem com Adão, que Deus escolheu, criou uma mulher para ele especificamente, nem ele ficou livre de ter problemas ou de ter crise com aquela mulher. Quanto mais a gente, né? Mas você vê assim que na Bíblia, pelo menos, a maioria dos casamentos, eles eram arranjados, eles eram conexões familiares, eles eram escolhas feitas muitas vezes até mesmo na infância ainda, né? Então essa romantização que a gente tem, eu não sei quando ela surgiu, quando começou, mas ela não é uma coisa
do início dos tempos, né? Mas uma coisa curiosa que eu vejo é que a gente pensa que essa questão de casamento arranjado, por exemplo, é uma coisa muito antiga, né? Mas ainda na geração dos meus tios, ainda tinha isso. Eu conheço algumas pessoas, são poucas, mas eu conheço alguns casos de pessoas no mundo ocidental aqui que tiveram seus casamentos feitos pelos pais, por orientação dos pais, né? Eu conheci, quando eu morei em Ladar, eu conheci uma família de muçulmanos que os filhos eles tinham um casamento já pré-acordados ainda na infância. Era um casal, a menina, quando chegou o tempo dela casar, ela foi para o país deles para encontrar o seu marido, e o menino recebeu a menina aqui no Brasil quando foi a época deles. Mas uma coisa curiosa que eu posso falar, o que é melhor? Você escolher ou escolherem para você? Eu posso citar para você exemplos de sucesso e fracasso em ambas as escolhas. E hoje, na nossa cultura ocidental, que você vê que a pessoa escolhe, né? Pelo dado, a quantidade de divórcio que existe, você vê que talvez escolher também, não, pura e simplesmente você escolher, não é exatamente sinônimo de sucesso, né? Então, o que poderia ajudar a você fazer as escolhas perfeitas, né? A primeira coisa que vale a pena mencionar foi o que Jesus escreveu em Mateus, o que Jesus falou em Mateus 19, versículo 6. Eu vou pegar do 5 e o 6, tá? Que diz assim: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E preste atenção num detalhe que ele fala aqui. O que, e não quem Deus ajuntou. O que é de fato sagrado para Deus é a união do casal. Tá? Não é exatamente as pessoas que estão envolvidas nessa união, mas sim o matrimônio em si é o que é de fato sagrado. Tá? Guarda essa informação. Tá? Você vai ver que isso é tão interessante que você vai ter lá em 1 Coríntios 7,14, por exemplo, dizendo o seguinte, que quando a pessoa que é crente casa com o incrédulo ele é santificado pela pessoa que é crente. Do contrário, os filhos também seriam malditos, e não é o caso. Ele é santo. Isso é o que está escrito lá no versículo, né? Então, de fato, realmente, a união é que torna o casamento santo. Uma segunda coisa que eu quero que você guarde também na tua cabeça é o que está escrito em João 4,23, um versículo bem conhecido. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu não vou me aprofundar demais nesse versículo, mas a palavra espírito, ele está muito relacionado à palavra ar, vento, sopro, tanto em grande quanto em pouca intensidade, né? E a palavra verdade, a tradução mais talvez fidedigna para ela seria a palavra vigilância. O Jean-Yves Leloup, né? Ele é um padre e ele faz uma comparação muito linda desse versículo que eu guardei para mim, que dizia o seguinte, que a tradução mais fiel para esse versículo seria o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no sopro e na vigilância. O que significa isso na prática? Imagine uma cena, fica fácil de ilustrar, imagine uma cena de um pai pegando uma criança no colo, aproximando a criança de você e instruindo a criança no ouvido dela, de forma que ela consegue sentir até o sopro da voz do pai. Então, o que se depreende disso aqui? Que os verdadeiros adoradores são aqueles que estão buscando fazer a vontade do Pai, ouvir aquilo que o Pai, a verdade que o Pai tem para ensinar a ele,
tão perto, ele se chega tão perto do Pai a ponto de sentir até o sopro da voz dele. Então os verdadeiros adoradores são esses, que buscam o Senhor tão perto, que estão tão perto de ouvir a voz dele, que conseguem discernir a verdade que o Pai está ensinando para ele. Tá? Isso, para mim, ele é extremamente relevante. Se o casamento é uma coisa tão importante para o ser humano, e eu acredito nisso, eu acho que escolher a pessoa certa, ou ter certeza que aquela pessoa é a pessoa ideal para você, é algo que você deveria buscar muito junto ao Pai. Se você é uma pessoa que ainda não é casada, eu sugiro que você faça isso. Mas que faça isso com sinceridade de coração, não querendo ser influenciada pelos seus sentimentos, mas querendo de verdade ouvir o que o Pai tem a dizer sobre aquele teu relacionamento. Eu aprendi na minha vida com homens de Deus com quem eu tive a experiência de conviver, principalmente o pastor Marco Antônio, que se você tem uma causa que ela é importante para você, vale a pena você gastar tempo com ela. Então, se eu hoje fosse começar a minha vida a dois, eu dedicaria um tempo, e esse tempo é você que define com Deus aí uma semana, um mês, mas para nesse tempo estar me dedicando à oração, à leitura da palavra, a um jejum, o que você acredita, da forma que você acredita, mas dedicaria um tempo para que eu pudesse estar tentando estar com o meu coração sensível para identificar a voz do Pai, os sinais que o Pai está te dando para saber se aquela pessoa é realmente a pessoa certa ou não para a tua vida. Uma outra coisa que eu acredito e que eu achei lindo, foi extraída de um livro chamado Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Ele faz uma comparação do matrimônio com um jardim. Um jardim, você tem ali, imagina num jardim, você é um jardineiro, uma pessoa a quem Deus atribuiu ali o cuidado de um jardim, você pode utilizar boas sementes, você tem as ferramentas que vão ser utilizadas ali, você pode utilizar boas ou mais sementes e utilizar as ferramentas certas ou erradas. Mas se você é um bom jardineiro, se você quer realmente que o teu matrimônio seja um bom matrimônio, e o matrimônio sendo o jardim, o que você imagina que você vai fazer? Você vai escolher as melhores sementes, você vai escolher as ferramentas certas para cuidar daquele jardim, mas ainda assim, o sucesso daquele jardim, a beleza do jardim, o cheiro das flores, né, vão depender de fatores que você não tem controle sobre ele. Por exemplo, o clima, o vento que vai estar soprando ali, né, a intensidade de chuva. Tem uma série de coisas que estão fora do teu controle. Então, o que o C.S. Lewis me ensinou através desse exemplo que ele ministrou? Que um casamento, por exemplo, ele vai depender de sucesso, não só o casamento, né, mas essa ilustração se aplica também a outras questões, mas um casamento feliz, de sucesso, ele vai depender de uma ação conjunta entre o homem e Deus. Para que aquilo dê certo, você precisa sim fazer o teu melhor, mas contar também com o agir de Deus, para que Deus possa operar um milagre, para que Deus possa dar certo. Isso precisa que haja uma ação conjunta. Então, tentando assim, chegar a uma ideia próxima de uma resposta do que eu acho, tá? Isso é um achismo meu, baseado no que eu acabei de comentar com vocês, do que é o ideal, o que é o melhor, para você ter essa certeza de que você fez a escolha certa. Primeira coisa, eu buscaria o Senhor para encontrar realmente as respostas para aquilo que eu preciso saber. Segunda coisa,
dar o meu melhor. Uma coisa que eu aprendi na minha vida conjugal, e o meu testemunho com a Márcia passa muito por isso. Deus fez a parte dele, restaurando, fez o que eu não tinha capacidade de fazer. Mas para que desse certo entre eu e a Márcia, para que a gente pudesse ter nosso casamento restaurado, precisou que houvesse um esforço da minha parte, da parte dela, em querer mudar a mim mesmo, não mudar o outro. Muita gente, às vezes, eu vejo orando, pedindo para que Deus mude o outro. Acho que, primeiramente, qualquer mudança, qualquer restauração, qualquer agir de Deus passa primeiro por uma mudança tua, pessoal. Tá? Então, eu vejo assim, se eu fosse solteiro hoje, como eu falei, eu buscaria muito a direção de Deus, para saber se aquela pessoa é a pessoa que Ele quer para mim. Isso não vai tornar a tua vida livre de problemas, não vai tornar a tua vida livre de crises, não vai ser perfeito, mas com certeza o resultado final é muito proveitoso e muito prazeroso também. Mas se eu já estivesse casado numa situação dessa e de estar com dúvida, eu faria o que o C.S. Lewis sugeriu, né? Além de buscar a Deus para pedir a Ele uma direção, pedir a Ele estratégias para poder lidar com o meu casamento, eu também pediria a Deus para me mostrar realmente aquilo, quais as boas sementes que eu poderia utilizar e quais as ferramentas mais adequadas que eu poderia utilizar para permitir o agir de Deus na vida da família, na vida do casal, para transformar a realidade, a realidade que esse casal está vivendo. Tá? Eu acredito de verdade nisso, e é isso que eu faria e o que eu posso, de fato, passar para vocês. Tá? Existe um mito chamado mito da grama mais verde, né, que leva muitas das vezes a gente a fantasiar de que a vida dos outros ela é melhor do que a nossa. Né? Mas é um mito. Né? Todo mundo tem problema. Tem um pastor chamado Davi, acho que é Davi Silveira, se eu não me engano, que ele diz que de perto ninguém é normal. Eu acho que ele tem razão. Realmente, quando você se aproxima das pessoas, é que você realmente descobre os problemas que elas têm. Então, não se influencie pela aparência, né? Se influencie pela realidade. Em vários momentos na crise do meu casamento, eu achei que a Márcia não era a pessoa certa para mim. Achei que se tivesse, de repente, feito outras escolhas, teria sido melhor. E hoje eu vejo claramente que as outras escolhas teriam sido péssimas para a minha vida. E a Márcia se tornou, ou era, né, eu não sei, como eu falei, eu não tenho resposta para tudo, a resposta de oração para a minha vida. Ela é tudo aquilo que eu realmente gostaria de ter. Né? Então é isso, tá bom? Espero que de alguma forma possa ter contribuído com você e até a próxima.